Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, muitos pedidos de ajuda de pais que não estão conseguindo educar seus filhos adolescentes. Por quê? Porque eles desrespeitam, não obedecem, tomam decisões erradas, fazem chantagens emocionais, do tipo, eu vou desistir da faculdade, vocês que se virem, eu vou desistir da minha vida. Então, uma série de chantagens terríveis que faz com que a relação desses filhos com os pais se torne cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Tem mamães chorando, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque seus filhos estão simplesmente desrespeitando, xingando, humilhando. Gente, não dá para fazer isso, não dá para deixar dessa forma. Então você, cujos filhos ainda não estão na adolescência, preste muita atenção. Depois eu falo dos adolescentes. Você, papai, você, mamãe, precisa desenvolver no seu filho autonomia e responsabilidade. Por quê? Porque lá na frente ele não vai ficar fazendo chantagenzinhas emocionais do tipo, vou desistir da faculdade. Porque se ele tomar essa decisão, quem se ferra é ele. Porque ele já aprendeu que as decisões que ele toma têm consequências. Agora, se o seu filho nunca precisa decidir nada, você toma todas as decisões por ele e todas as consequências são passadas de mão na cabeça, aí ele não aprende a ser responsável em coisa nenhuma. Você tem cachorro, você tem um animalzinho doméstico, é seu filho adolescente que tem que ser responsável por cuidar dele. Por que isso? Por amor a seu filho. Não é por sacanagem, não é para você não ter trabalho e seu filho ter bastante. Não, não é isso. É porque você ama tanto o seu filho que quer que ele desenvolva a responsabilidade primeiro com os animaizinhos, primeiro com o animal doméstico, com o gato, com o cachorro, para que depois ele saiba cuidar de si mesmo, ter responsabilidade consigo mesmo. Então isso é fundamental. E isso a gente faz com o quê? Com tarefas pequenas, com pequenas decisões. Vai chegar atrasado na escola, vai assumir essa consequência. Vai ficar no sábado de tarde fazendo lição de casa, estudando. Sabe, essas consequências não são para ferrar, não são para sacanear, são para desenvolver responsabilidade. E filhos responsáveis, filhos que sabem tomar decisões, portanto, filhos autônomos, não ficam fazendo chantagenzinhas emocionais, porque eles já sabem que as consequências são para a vida deles e não para papai e mamãe. Agora, se o seu filho já é um adolescente e te desrespeita, não considera o que você fala, faz chantagens emocionais e esse monte de coisa toda errada, vale a pena você conversar com ele de uma maneira muito séria. Então marque um horário para vocês conversarem, não faça isso de uma hora para outra, assim, pegando ele de surpresa. Marque um horário para que ele já comece a refletir, já comece a pensar sobre o tipo de conversa que vocês vão ter. E nessa conversa, assuma o seu erro. Diga que você não desenvolveu autonomia, diga que você não o ajudou a desenvolver responsabilidade e diga que a partir de agora as coisas vão mudar. Então, a partir de agora, o seu filho vai ter consequências em relação às decisões erradas que ele tomar. De que forma? Combine qual é a consequência. Não seja você o carrasco. Sabe por quê? Tem muito pai que diz assim, você vai ficar uma semana sem o celular por você ter tirado nota baixa. Bom, ele não sabia disso, ele não havia sido combinado. Então você, pai, você, mãe, parece que é o carrasco. Você, pai, você, mãe, parece que não ama seu filho. Por quê? Porque as punições você que traz. Não. Combine antecipadamente com seu filho o que é que vai acontecer caso o seu filho vá mal na escola por não ter estudado, por não ter entregue um trabalho, por não ter se esforçado, qual vai ser a consequência dele? Ele, junto com você, vai decidir, por exemplo, vou ficar um final de semana sem o celular. Ótimo! Se isso acontecer, dele ir mal na escola por falta de responsabilidade, a retirada do celular vai ser por causa do combinado e não por causa da sua maldade ou coisa assim, entenderam? Então, com adolescentes, a gente precisa combinar muito. Deixe muito claro o quanto você o ama, o quanto que você está do lado dele e o quanto que você quer incentivar a autonomia e a responsabilidade do seu filho.
É claro que nós temos uma série de outras coisas que vão ficar para um outro vídeo, mas basicamente você deve resgatar a intimidade com o seu filho, com a sua filha e desenvolver autonomia e responsabilidade. Sem isso, é muito difícil educar e aí as chantagenzinhas emocionais vão continuar acontecendo. Acabe com isso e resgate a relação com seu filho, uma relação saudável, baseada no amor e na sua autoridade. Você é pai, você é mãe, você não é amiguinho, não é amiguinha da sua filha. Tá bom, gente? Eu sei que é um pouco difícil de ouvir essas coisas, mas é fundamental para que essa relação se torne cada vez mais saudável e seus filhos tenham sucesso como pessoas, como profissionais, como gente de verdade, ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.